Olá, hoje o tema da nossa conversa será qual é o seu gigante? Eu vou ler Números, capítulo 13, o seu último versículo, e vou ler também alguns versículos do capítulo 14. Então, no verso 33 do 13 diz assim: Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. 14, a partir do 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um líder e voltemos para o Egito. Verso 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos-la dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Verso 20. Tornou-lhe o Senhor a falar com Moisés: Segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Bom, o modo de ver uma situação ou uma circunstância, ela pode determinar a trajetória de toda essa situação, de toda essa circunstância. Deus, quando ele tirou o povo de Israel do Egito, ele havia prometido que daria esta terra ao povo de Israel, a esta terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra boa. Deus não disse que essa terra, ela não seria habitada, que não teria ninguém lá, que essa terra só estaria esperando a chegada deles. Deus havia prometido que a terra seria deles. E é como hoje, Deus não promete que nós não vamos ter problemas, que nós vamos ter dificuldades, que tudo na vida vai ser um mar de rosa. O que Ele nos promete é que estaria conosco todos os dias. E Ele até pede que nós tenhamos bom ânimo. Tende bom ânimo. Neste mundo passareis por aflições, mas não temas, porque eu já venci o mundo. Ou seja, Ele já venceu os problemas. Basta que nós confiemos nele. Então, a travessia que o povo deveria fazer
lá no deserto, ou seja, a distância que eles tinham da saída do Egito até chegar à Terra Prometida, deveria até ser uma distância considerável, tendo em vista que eles estavam a pé, que eles eram muitos, que haviam crianças, mas não era uma distância para que eles tivessem que caminhar 40 anos no deserto. Sabemos que as murmurações, as ingratidões, as insatisfações do povo é que fizeram com que ele permanecesse peregrinando no deserto por 40 anos. Esse trecho, por exemplo, de Números que nós lemos, nos mostra que todos aqueles que murmuraram, se esquecendo da promessa de Deus, todos aqueles que foram atrás dos 10 espias que se viram como gafanhotos perante os gigantes, estes não entraram na Terra Prometida. Deus garante isso. Deus fala que todos que murmuraram, que não confiaram nele, não entrariam na Terra Prometida. E por isso eles ficaram peregrinando até que todos tivessem morrido. Deus fala que apenas Caleb, e mais à frente a gente vai ler, que Josué é que entraram nesta terra. Por quê? Porque eles creram na promessa de Deus e porque eles tiveram um olhar diferente para a situação. É o que eu falei no começo, o modo de a gente olhar a situação pode mudar toda a trajetória. Se o seu olhar for bom, você vai poder reverter aquela situação que você está para o lado positivo. Se o seu olhar for mal, a circunstância será negativa, porque esta é a tendência. Do jeito que vemos as coisas, você já assistiu aquele desenho que a pessoa, não lembro mais o personagem, mas que ficava, ó dor, ó céus, tudo era negativo, não conseguia ver uma saída para o problema. Se formos assim, a gente nunca irá conseguir vencer aquilo que temos. 12 espias foram enviados para olhar a terra. Enquanto a maioria, eram 10, tiveram medo, Caleb e Josué creram na promessa e afirmaram que a terra era muito boa e que os gigantes que ali habitavam seriam como pão para eles devorarem. E que Deus tinha tirado todo o amparo, que Deus estaria com eles e que o povo de Israel não precisava temer. Uma mesma situação, 2 olhares, uma mesma situação, 2 maneiras, 2 modos de enfrentá-la. Aí eu quero te perguntar, e nós? Como é que agimos? Nós temos um Deus que nos promete. Em Mateus 7, 7 e 8 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abre-se-lhe-á. Em Jeremias 33, 13 a gente diz também: Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O Deus que promete que vai adiante de nós, que será conosco, que não nos deixará, não nos desamparará, e diz para não temermos e não nos espantarmos. Isso está em Deuteronômio 31, 8. Este Deus quer que tenhamos uma atitude igual ao de Caleb e de Josué. Uma atitude de confiança, uma atitude de crer num Deus que diz que nele nós podemos confiar. Uma atitude de fé. Qual é a sua atitude diante de um problema, ou de um gigante, ou de gigantes que lhe aparecem? Você age como os espias que foram lá e ficaram se sentindo como gafanhotos, com medo dos gigantes e querendo voltar para o Egito?
Ou você age como Caleb e Josué, que confiaram na promessa de Deus e que tiveram fé no que o Senhor havia dito através de Moisés? Você terá fé para olhar a situação, a circunstância, a dificuldade, a doença, o problema que está enfrentando, ou que pode aparecer. Você pode estar tranquilo, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então você terá fé para olhar tudo isso e crer que vai haver uma luz no fim do túnel, porque o Senhor está com você? Na minha Bíblia, usei hoje, né? A Bíblia da Mulher, e ela aparece algumas frases, né, no meio da Bíblia. E tem uma frase de Barbara Johnson que diz assim: fé é aquilo que faz você olhar para cima e ver tudo maravilhoso. Olhar para a perspectiva do amanhã e enxergá-la brilhante. Olhar para o seu interior e sentir-se aprovada, aprovado. E olhar para o futuro e enxergá-lo glorioso. Nós estamos enfrentando atualmente vários gigantes. O Covid-19, a crise financeira, o desemprego, a falta de perspectiva. Alguns estão desesperançados, abatidos, depressivos, frustrados, insatisfeitos, etc, etc, etc. E você? Qual é o seu gigante? Qual é o gigante ou gigantes que você tem enfrentado? E qual vai ser a sua atitude diante deles? Você vai fugir, se sentindo como gafanhoto? Ou vai dizer, como disse Caleb: se o Senhor se agradar de nós, então nos dará esta terra. Então Deus nos dará a vitória. Como diz em 2 Timóteo 1,12, porque bem sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele é poderoso. Não há gigante que possa nos derrubar ou nos impedir de entrar à terra prometida e alcançar a vitória que ele já prometeu a nós. Mas os versos que nós lemos em Números, no 14:9, diz para que eles não sejais rebeldes contra o Senhor. E o que é ser rebelde contra o Senhor? É duvidar que nele tudo podemos, pois ele nos fortalece. Isso está escrito em Filipenses 4:13. É estarmos temerosos, temendo o dia de amanhã, quando ele diz em Mateus 6:39, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. É deixar que os problemas nos enfraqueçam ou enfraqueçam a nossa fé. Então eu quero dizer para você hoje que não há problema, não há gigante maior que o Deus que criou o céu e a terra e tudo o que nele há. Há uma frase que eu creio ser bastante conhecida. Não é uma frase que está na Bíblia, mas que eu acho que combina muito bem com o que a gente conversou, com o que estamos conversando hoje. E ela diz assim: não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. E para finalizar, eu quero ler Mateus 17:20. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte:
vá daqui para lá. E ele irá. Nada será impossível para vocês. Nada será impossível para aquele que crê. Creia somente e tenha fé. Exercitemos a nossa fé para que tenhamos uma fé como um grão de mostarda, que é bem petitiquinho. E nada será impossível para nós. Que Deus nos abençoe.